Olá! No vídeo de hoje eu vou responder a vocês as perguntas frequentes de quem está iniciando como micropigmentadora e que para você que também tem vontade de iniciar nessa profissão. Meu nome é Eriquene Almeida e fica até o final desse vídeo que na última pergunta eu vou responder para vocês sobre algo que toda micropigmentadora deve saber e é uma pergunta e uma dúvida muito frequente. Já aproveita aí, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal que toda semana tem vídeo novo esclarecendo dúvidas, falando sobre procedimento e entre outras coisas que envolvem aí esse mundo da micropigmentação. Hoje estou contando com o auxílio da Jardélia, que é quem vai ler as perguntas para mim e eu vou respondê-las. Então vamos lá para as perguntas. Os homens também podem fazer micro? Sim, os homens podem fazer micro, tá? Mas aí você precisa trabalhar num design masculino e voltado para ele, que é completamente diferente de uma sobrancelha feminina, né? Começando que é um design mais grosso, você precisa trabalhar com anatomia masculina, então tem que ser um trabalho bem específico e voltado para o homem. Você atende homens? Não, eu não atendo homens, mas é porque eu escolhi. O procedimento em si de micropigmentação, o ato de micropigmentar uma pele, independe de homem ou mulher, de gênero, tá? Então você pode micropigmentar tanto para um homem como para uma mulher, mas você precisa ficar atenta aí no design dessa sobrancelha. Próxima. Tenho medo de iniciar com a micropigmentação. E se a cliente não gostar, o que devo fazer? Então, para você iniciar com a micropigmentação, é importante que você procure um curso profissionalizante, específico para a sobrancelha, né? Aí para o que você está buscando, tá? E você tem que ser capacitada para isso. Com isso, essas dúvidas elas vão diminuindo. Claro que quando você está iniciando, você tem aí vários medos, mas esses medos normalmente eles são sanados no decorrer do curso. Você vai aprender sobre o tipo de pele e todos os outros aspectos que te causam esse medo. Se a cliente não gostar, quando você entende sobre a micropigmentação, o risco dessa cliente não gostar, ele é muito baixo. E aí você vai entender, você vai explicar para essa cliente o que você vai fazer ali, como vai ser esse design para a micropigmentação, qual técnica que você vai utilizar. Você vai sanar também todas as dúvidas e vai fazer também a ficha de anamnese, vai perguntar para ela o que ela espera, qual que é o procedimento que ela deseja, se ela gosta de uma sobrancelha mais marcada, se ela já tem o hábito de fazer o uso de uma maquiagem na sobrancelha. E com isso você vai entender se essa cliente ela já tem o hábito, já gosta de uma sobrancelha mais marcada, uma sobrancelha mais natural, com um aspecto mais natural. E com isso você vai conseguir aí chegar no melhor resultado para sua cliente e para você também como profissional. Próxima. Se a cliente for muito alérgica, tem como fazer o procedimento? Tenho medo. O que você acha? Então, se a cliente for muito alérgica ou não, o indicado é você sempre fazer um teste de alergia nessa cliente, tá? Tem os pontos que são específicos para isso. O procedimento, para ele ser o mais seguro possível, você precisa fazer esse teste de alergia. Onde eu sempre costumo fazer nas minhas clientes é atrás da orelha, com um risquinho mesmo, com uma lâmina, e o pigmento que eu vou utilizar, e tem que ser sempre o mesmo pigmento que você vai utilizar nessa cliente. Porque se você fizer o teste de alergia com uma outra marca de pigmento para você utilizar depois outra marca, você não vai ter o risco zero ali de alergia ou não. Você não vai saber se realmente essa cliente ela tem alergia ou não àquele pigmento que você vai utilizar. Então pode ser que ela não tenha alergia a um tipo de pigmento e outro pigmento ela pode ter uma alergia. Então você precisa sempre utilizar no teste de alergia o pigmento que você vai utilizar nela já. Quando a cliente tem muita alergia ou não, o ideal é sempre você fazer esse teste alérgico, tá? Agora, quando ela vier para um retoque, normalmente aí você não precisa fazer o teste de alergia, tá? A não ser que ela fale para você que ela teve durante esse período que ela fez da última vez a micropigmentação até hoje, vamos supor que tenha um ano, aí ela tenha desenvolvido várias alergias no corpo, que pode acontecer também, e aí o ideal é você sempre fazer o teste, tá bom? Próxima. A cliente tem uma viagem marcada para a praia mês que vem. Posso fazer a micro nela?
Então, a viagem para a praia tem aí alguns quesitos, que é a exposição ao sol, tá? Que eu recomendo sempre a cliente evitar a exposição solar direta por pelo menos 28 dias, de 28 a 30 dias, que é o período que a sua sobrancelha ela está sendo cicatrizada, tá? Então, assim, se essa viagem for após 30 dias, tudo bem, não tem problema. Desde que em 30 dias você volte e olhe a sobrancelha dela e não tenha retoque, a não ser que ela queira, se precisar do retoque, fazer depois que ela voltar dessa viagem, aí não tem problema também. Mas também na questão da praia, se for uma viagem muito próxima, tem a questão também da areia. E por mais que seja ali um corte muito superficial, ele pode ficar ali um pouquinho aberto nos primeiros dias, então é bom evitar areia, pó, poluição muito forte ali na região micropigmentada. Próxima. A cliente acabou de voltar da praia. Já posso fazer o procedimento nela? Então, a cliente acabou de voltar da praia. Você tem que verificar se essa pele dessa cliente está com algum tipo de queimadura, se ela teve algum tipo de insolação, se a cor da pele dela tá uma cor, a mesma cor que é natural da pele dela. Tudo isso você precisa verificar, tá? Qual que é o grau de exposição que essa cliente teve ao sol durante esse período da praia. Se tiver tudo ok, se ela não tiver com queimaduras ou um tom muito diferente, né, do que é o normal da pele dela, eu faria e você pode fazer sem problema nenhum. Agora, se ela tiver com alguma intercorrência, tiver com insolação, tiver com bolhas ou tiver descascando a pele, aí o ideal é você esperar para que a pele dessa cliente se regenere completamente para que você faça aí o procedimento com maior segurança. Próximo. O que eu explico para minha cliente se ela me perguntar se a microblend deixa a sobrancelha natural ou fica muito marcada? O que você explica para sua cliente se a microblend ela fica natural ou muito marcada é o seguinte: você vai explicar para ela que a microblend, o objetivo dela é deixar a sobrancelha mais bonita, realçar a sobrancelha, corrigir falhas e melhorar o aspecto geral da sobrancelha. Então a gente sempre trabalha com um pigmento adequado para essa cliente. Então você vai fazer a avaliação dos pelos, né? E você vai desenhar, se for no caso fazer a microblend fio a fio, no fio a fio, você vai explicar para ela que você vai desenhar fios naturais nessa sobrancelha. Significa que vai ficar uma sobrancelha muito mais bonita, tá? As pessoas vão perceber que a sua sobrancelha tá mais bonita, mas elas não vão saber identificar ali ao exato o que você fez para essa sobrancelha ficar mais bonita. Então ela não vai ficar com aquele aspecto marcado de lápis ou de maquiagem na sobrancelha. Somente você vai conseguir deixar a sobrancelha mais bonita. Então, se ela vier com esse questionamento, você vai explicar para ela que você vai levar benefícios para a sobrancelha de correção e vai colocar sempre um pigmento que é o mais próximo da cor do pelo dela. Então, assim, essa sobrancelha ela vai ficar natural, porém corrigida, que é o que a gente espera na microblend. Próximo. Quando a cliente vai precisar de retoque? Essa cliente, após 30 dias, ela vai passar por uma avaliação. Você vai avaliar essa cliente, os pelos dessa cliente, como ficou, qual pelo pegou e qual pelo não pegou. Então, assim, o nosso corpo, ele responde a estímulos. O pigmento nada mais é do que um corpo estranho dentro do nosso corpo. E o que nosso corpo faz? Ele tenta combater esse pigmento que para ele é um corpo estranho. Então é normal que alguns pelos não se fixem tão bem, tanto pela questão imunológica mesmo do corpo, que vai tentar combater esse corpo estranho, como também por ação externa, como o sol inadequado, se a cliente arrancar uma casquinha, se ela coçar essas sobrancelhas, entre outras intercorrências que podem ocorrer. Então, o retoque, ele não necessariamente você precisa fazer em todas as clientes, mas muitas delas vão voltar e depois de 30 dias após a avaliação, você vai ter que refazer alguns pontos ali dessa sobrancelha, e o que é super normal. Tenho medo de fazer microblend em loira e ruiva. Como posso deixar o efeito natural? Então,
O efeito natural, ele é atingido quando você coloca uma boa colorimetria. Você faz ali todo o processo de anamnese, verifica o tom da pele da sua cliente, o subtom da pele da sua cliente, faz toda uma avaliação sobre os fios e aplica bem a colorimetria e a pigmentologia nessa cliente. Então, você utilizando um pigmento adequado para a pele dessa cliente, para o fio dessa cliente, você vai atingir um aspecto natural. Seja ele uma cor mais escura, uma cor média ou uma cor bem clara. Então, esse medo ele é comum no início da nova profissão, né? Porque a coloração é algo que a gente via muito antes, que ocorriam vários erros antes na questão da coloração, seja ele por escolher mesmo cores erradas, as pessoas escolhiam cores erradas e também aplicavam a técnica de forma errada. E isso fazia com que o pigmento na hora ali, às vezes ele até parecia que era uma cor certa, só que depois ele acabava escurecendo demais ou clareando demais, ficando verde e indo para outras cores. Então, se você aplicar uma coloração correta, na profundidade correta, e for feita aí uma avaliação e a aplicação de todas as técnicas da forma correta, você vai ter um ótimo resultado com essa cliente, independente do tom dessa pele dessa cliente. Então, para que você perca esse medo, você precisa realmente colocar tudo isso em prática e fazer um ótimo curso e se especializar cada vez mais na área de micropigmentação. Quando eu passar a lâmina, vai cortar o pelo da sobrancelha da cliente? Olha, então, não vai cortar o pelo da sobrancelha dessa cliente. Aqui mesmo eu já fiz um vídeo falando somente sobre lâminas. E lá eu também expliquei que a lâmina ela não corta o pelo. Ela não é formada por um fio único, como a lâmina que a gente vê aí, lâmina de barbear, entre outras. Ela é uma lâmina formada por várias agulhas. Então ela não é o corte inteiro, então ela não corta, não é feito para rasgar, ela não é algo afiado, ela é somente pelo formato dela, né? Como a gente posiciona, da maneira que a gente faz, a gente acaba fazendo ali o corte que a gente precisa para a sobrancelha, mas ele não corta o pelo porque ela não é afiada, então não. Inclusive, quando faz a micropigmentação, existe um estímulo pela agitação sanguínea que tem ali na área, então muitas clientes relatam que aumentou o pelo na sobrancelha, justamente por conta disso. Então, na maioria das vezes, ela não vai ter essa questão de perca de pelo, e sim do crescimento do pelo. Próxima. A micropigmentação é indicada para pessoas que sofrem de alopecia areata? Elas podem fazer sem restrição? Então, a micropigmentação ela pode ser indicada sim para pessoas que têm alopecia areata. Mas você precisa verificar também o porquê que essa cliente está passando por esse quadro de alopecia areata. Porque muitas vezes é desencadeado por algum quadro de ansiedade, entre outros aspectos psicossomáticos. Então você precisa saber a causa dessa alopecia e investigar isso com mais profundidade para que você também não corra o risco de fazer a micropigmentação, a microblend e esse pigmento ser expulso do organismo. Porque quando a cliente ela tem alguma questão na pele, o seu pigmento, a sua micropigmentação, por mais que você coloque da maneira correta, da maneira adequada, faça toda a aplicação ali, pode ser que ele não fixe. Então você precisa avaliar muito bem essa cliente e o porquê que ela está passando por isso. Para quem não sabe, a alopecia areata, ela é uma queda de pelo, perca de pelo, de cabelo pode ser também. E ela é areata porque ela causa a queda do pelo em pontos circulares, de forma de bolinha mesmo ali. Então ela tem essa perca desse pelo ou cabelo, pode acontecer também da pessoa perder cabelo, pelos no corpo todo, inclusive na sobrancelha. Então é caracterizada pelo formato que cai o pelo. Posso fazer o procedimento em pessoas de qualquer idade ou há restrições? Quanto à idade da cliente, eu recomendo que você faça em clientes que sejam maiores de idade. Em alguns casos, você pode fazer em pessoas que sejam menor ainda, mas aí você precisa avaliar caso a caso, verificar o porquê essa cliente tem essa queixa. Clientes também que são adolescentes, não passaram ainda, não cresceram o suficiente, não tiveram toda a mudança que o corpo faz naturalmente durante a adolescência, eu não indico que você faça,
a não ser que essa cliente ela tenha passado aí por algum tipo de trauma na região da sobrancelha, algo que incomode muito a ela. E se for o caso de você fazer, você precisa ter todo um cuidado de fazer com a autorização dos pais e com algum dos, ou responsável, né? E com algum dos responsáveis juntos no seu estabelecimento enquanto você está fazendo a micropigmentação. Em hipótese alguma, você pode ficar junto do seu cliente sendo menor de idade, somente você e ele, porque ele não é responsável ainda por nada dele. Então você precisa tomar esses cuidados. Eu, na grande maioria das vezes, faço a partir dos 18 anos. Agora, como eu falei de pessoas menores de idade, eu vou complementar aqui também falando para pessoas que são idosas, que têm maior idade. Eu não vejo problema na questão da idade, somente se a cliente estiver passando por algum quadro de doença mesmo, aí você precisa avaliar. Mas nesses casos, normalmente a cliente ela nem te procura para isso, mas se for o caso, se você vê que precisa de um acompanhamento de uma outra pessoa ali no seu estúdio, mas quanto à idade não tem problema algum. A cor da sobrancelha da cliente vai mudar? A cor da sobrancelha da cliente ela não vai mudar. O que pode acontecer e vai acontecer ao longo do tempo, esse pigmento ele vai saindo da pele, então ele vai diminuindo a intensidade. A cor em si, ela normalmente, se for feita da maneira correta, ela permanece a mesma cor, só que com intensidade menor conforme vai passando o tempo. Então, por isso que a gente recomenda aí, após um ano, em média, tá, fazer um retoque novamente na sobrancelha para que a cor fique na mesma intensidade, da forma que você aplicou ali da primeira vez o pigmento na pele dessa cliente. Então, você precisa saber que o pigmento ele vai degradando ali, ele vai saindo ao longo do tempo, e por isso a gente pede aí que com um ano você faça o retoque mais ou menos, e depende também do tipo de pele. Uma cliente, por exemplo, que tem uma pele mais oleosa, ela vai ter a duração desse pigmento diminuído, então você precisa ficar atento a tudo isso e passar todas essas informações também para cada cliente. Então por isso que a gente fala que o atendimento ele é totalmente individual, porque dependendo do que a sua cliente, da pele que a sua cliente tem, chega aí para você. Isso também vai depender de acordo com o tempo que esse pigmento vai durar, da maneira correta, da cor correta na pele dela. É muito dolorido o procedimento? Tenho medo da minha cliente sentir dor. O procedimento em si, ele pode ser um pouco dolorido dependendo de cada pessoa. Para isso, a gente utiliza um anestésico, tá? Esse anestésico, ele tem que ter certificado da Anvisa, tem que ser feito da maneira correta, tá? Tem toda a técnica para aplicação, mas é um anestésico de uso tópico, tá? Você não vai aplicar nenhum tipo de injeção com anestesia nem nada. Você vai aplicar como se fosse uma pomadinha, tá? Uso tópico ali por cima das sobrancelhas, para que essa cliente não sinta dor. E um anestésico bom, ele permite que a sua cliente não sinta dor durante todo o procedimento. Então pode ficar tranquila quanto a isso. Tá? Era também uma dúvida que eu tinha, um medo que eu tinha no início, porque você vê a pessoa sofrendo ali, é muito complicado, é difícil, eu sei, mas quando você vê que ela tá se sentindo feliz, tá saindo dali satisfeita, realizada com o procedimento que ela sempre quis e sempre sonhou, isso daí para você vai ser assim uma vitória. E você sabendo também que ela não tá sentindo dor, então isso é maravilhoso nessa profissão e a tecnologia nos proporciona isso hoje, de você não fazer um procedimento indolor. Cliente gestante pode fazer microblend? A cliente gestante, ela pode fazer a microblend após os 3 primeiros meses de gestação, desde que você tenha ali uma autorização médica para essa cliente, tá? Então, sem autorização médica, pode ser em qualquer período da gestação, você não deve fazer a microblend. Tá? Então eu indico que você converse primeiro com essa cliente e também veja se não é uma questão hormonal ali, que quando a cliente está gestante, ela tem vários impulsos e um deles pode ser a micropigmentação. Então assim, veja com essa cliente, converse com essa cliente se é realmente isso que ela deseja, peça para ela conversar com o médico dela e para que ele mande essa autorização por escrito, tá? Com assinatura e carimbo e data dessa autorização. E explicando que pode fazer a micropigmentação e, se possível, colocar o seu nome também, com autorização do seu nome, para que você tenha todo o resguardo aí, se precisar, tiver algum tipo de intercorrência,
você está resguardada ali por essa autorização médica. Aproveitando a deixa, lactante pode fazer microblend? A lactante, ela pode fazer a microblend se a criança, se o bebê, ele já estiver sendo alimentado por outros meios, como se ele já tiver iniciado com papinhas ou tiver utilizando um suplemento. Então, isso daí você precisa conversar com a sua cliente, tá? Para que ela fale isso para você, se o bebê dela já faz uso de outro tipo de alimentação. Nesse caso, sim, já pode fazer a microblend. Cliente tem micropigmentação antiga, pode fazer outra? Sim, desde que você faça uma avaliação e verifique que o design que você vai fazer nessa cliente, ele cabe dentro dessa outra micropigmentação antiga, aí para que não fique um design, uma sobrancelha sobreposta na outra, com vários designs. O que você não pode é alterar essa sobrancelha. Você pode trabalhar, lógico, alterando se essa sobrancelha antiga ficar para dentro da margem daquilo que você trabalha. Então, se essa cliente ela tiver uma sobrancelha, uma micropigmentação antiga e esse design for muito fora, o recomendado é você pedir para essa cliente para que ela faça uma despigmentação, tá? Para que o seu nome também não corra risco, porque uma vez que você pega numa sobrancelha, aquela sobrancelha ela passa a ser sua. É o seu nome que está ali. Então, se você fizer um trabalho que, por mais que o seu trabalho seja lindo, perfeito, mas fique ali por trás um pigmento, ou fique com, por exemplo, a ponta dupla, um pigmento antigo mais para baixo e o seu um pouquinho mais para cima, porque você viu que precisava alinhar essa sobrancelha, aí cabe a você decidir se você correria esse risco ou não, tá? E conversar com a cliente é sempre importante, é sempre fundamental, tá? Então, você pode sim fazer uma micropigmentação antiga, desde que cumpra ali alguns requisitos, e um deles é que o design se encaixe um no outro. Eu, por exemplo, já neguei a fazer algumas correções, né, alguns retoques de sobrancelhas que estavam muito fora. Quando eu vejo que eu consigo corrigir colorimetria, neutralizar isso, eu faço para essa cliente, porque eu entendo que a sobrancelha é algo que assim chama muita atenção, é algo que as mulheres sempre buscam estar valorizando. Então, para ajudar essa cliente, muitas vezes eu já fiz neutralizações, já trabalhei, mas se for um design muito fora, é importante você explicar para essa cliente que o que você vai fazer ali pode ser o melhor design que for, mas ele não vai trazer benefício para ela, porque afinal das contas ela vai acabar saindo dali com uma sobrancelha dupla ou com um trabalho que o acabamento não vai ficar legal. Porque, por exemplo, se uma cliente tiver com uma micropigmentação antiga, que na verdade não é uma micropigmentação, é uma definitiva, muito escura, o que o seu fio, que é natural, o que sua microblend, que é algo que é natural, teria que estar na cor do pelo dela, vai ajudar se o dela está muito escuro já? Não vai cobrir nada, não vai neutralizar nada. Então, você precisa explicar tudo isso para sua cliente e saber indicar que tipo de procedimento ela pode fazer. Seja um procedimento que você faça ou até mesmo você possa indicar alguém ou algum tipo de método que essa cliente pode procurar, algum profissional que execute alguns métodos, como despigmentação a laser ou até mesmo ácidos. Hoje em dia no mercado temos vários tipos, lógico, desde que aplicado por pessoas capacitadas, tá? Então, o que você pode fazer, ajudar essa cliente ao máximo é informar ela, porque muitas vezes a cliente ela não tem a informação e ela não tem a obrigação de saber. Então, você precisa não simplesmente negar o trabalho, mas sim informar a sua cliente o que ela pode fazer para que a sobrancelha dela volte a ser bonita. Uma vez que você já removeu todo esse pigmento, você informa para ela que você está ali de portas abertas e quando ela remover aquele pigmento, você vai ter o maior prazer em ajudá-la, mas naquele momento o que você pode fazer por ela é simplesmente indicar o procedimento para remoção desse pigmento. Preciso ser formada em estética para ser micropigmentadora? Não, você não precisa ser formada em estética para ser uma micropigmentadora. Micropigmentação é um curso livre. Então, desde que você faça em um lugar que te dê os melhores conhecimentos, te capacite de verdade para entender sobre pele, sobre pigmento, sobre design
da sobrancelha, sobre a aplicação da técnica, e toda a anatomia da pele e o que você vai fazer ali como técnica de aplicar o pigmento, você pode fazer a micropigmentação. O que você não pode é fazer um procedimento que você não é capacitado, tá? Então procure um bom curso, procure um bom profissional para estar te auxiliando aí nesse início dessa nova carreira, para que você entre o mais capacitada possível no mercado. Minha cliente vai se casar daqui 5 dias e quer fazer uma micro. O que eu faço? Então, o que você deve fazer nesse momento é explicar para sua cliente todo o processo da micropigmentação. E o processo da micropigmentação, ele envolve também um período de cicatrização das sobrancelhas. E o que é isso, cicatrização da sobrancelha? O que ocorre durante esse tempo? A cicatrização das sobrancelhas, ela vai ocorrer também a descamação ali da sua sobrancelha. E isso pode não ficar bonito, porque tem algumas pessoas que quase não tem descamação das sobrancelhas, mas em algumas pessoas essa descamação pode ser bem grande. Então imagina que em 5 dias essa sobrancelha está descamando, está com casquinhas ali soltando. Um ponto da sobrancelha está um pouco mais claro porque já saiu essa casquinha, outro está um pouco mais escuro, então não vai ficar nada bonito, tanto pessoalmente, presencialmente, como também para as fotos que vão ficar eternizadas. Então você já explica todo o procedimento de micropigmentação, já vende o seu trabalho, mas vende ele de uma forma consciente, porque não adianta de nada você pegar o dinheiro daquela sua cliente naquele dia e ela ficar tão insatisfeita que ela não vai te recomendar para ninguém, porque ela vai ter ali aquele período que é um dos mais importantes e mais esperados para a mulher, que é o casamento, digamos que estragado ali de certa forma por uma sobrancelha que não está da forma que ela gostaria, porque se ela fez a sobrancelha, fez o microblend ali com você, é para que a sobrancelha dela fique mais bonita. Então o que você vai explicar para ela? Você vai explicar sobre esse período e você vai falar para ela quando ela pode retornar. E se possível você já deixa essa microblend agendada após o período do casamento, ou se ela viajar para a lua de mel, após o retorno dessa sua cliente. Ela vai ficar super satisfeita com você, porque você foi honesta com ela e ela com certeza vai retornar. Eu já tive casos assim, não de casamento, né, a pessoa procurando tão próximo assim, mas de viagens importantes, de reuniões ou eventos importantes. Então é importante que você explique para ela que esse procedimento ele é seguro, mas ele passa ali por um período que a sobrancelha não vai ficar tão bonita assim. Então explica para ela, fala para ela que é melhor ela fazer uma maquiagem no dia daquela sobrancelha, marca com ela um design de sobrancelha próximo ali, se você fizer design de sobrancelhas também. Ela vai ficar super feliz e você já explica para ela que a sobrancelha dela, quando fizer a microblend, vai ficar ainda mais bonita do que o design que você fez nela naquele dia. Então é isso, eu peço para que vocês sempre sejam honestas com as suas clientes, que com certeza elas vão voltar e vão te indicar muito mais. Quanto tempo dura uma microblend? A microblend ela vai durar, eu costumo dizer para as minhas clientes, se eu vou conversar com ela assim, de modo geral, que ela vai durar de 6 meses a 1 ano, 2 anos no máximo. Tem pessoas que até duram esse tempo, mas vai depender muito da pele da cliente. Então o ideal é você falar para ela que vai durar aí de 6 meses a 1 ano. Mas, como eu falei anteriormente, já falei em outros vídeos também, dependendo do tipo de pele da cliente, ela vai durar menos. Por exemplo, uma pele oleosa, uma pele que tem os poros mais dilatados, que é característica, né, de quem tem pele oleosa, ela vai durar menos, tá? Então você precisa saber também explicar para essa cliente para que a expectativa dela seja coerente ao tipo de pele que ela tem, porque não é porque uma amiga dela já fez e tá há 5 anos com a sobrancelha bem feita que a dela vai ficar também. Até porque a microblend ela não é feita para isso. E o período de duração ali da microblend ela é menor porque a camada da pele é mais superficial. Nossa pele ela se renova todos os dias. Em 30 dias tem uma descamação completa da sua pele. Então isso daí, com o passar do tempo, com o passar dos meses, é normal e é natural que o nosso corpo ele vá eliminando o pigmento que a gente colocou ali na pele. Então ele vai se renovando e a coloração ela vai saindo também com isso, ela vai saindo ali, mas como eu falei anteriormente, ela fica naquela cor só que com uma intensidade menor.
tá? Então você precisa ser bem clara com a cliente também para que as expectativas dela sejam atingidas. E você também tem essa cliente sempre, que ela vai retornar para você e você vai conseguir fazer o design adequado para ela. E tanto você quanto sua cliente vão ficar satisfeitas. Pacientes que estão realizando o tratamento de câncer podem fazer microblend? Não podem fazer microblend. Porque quando a cliente ela está fazendo o tratamento, o sistema imunológico dela fica baixo. Então, qualquer tipo de perfuração na pele, seja pela microblend ou uma agulha, ele pode causar inflamação com mais facilidade, tá? Então, é recomendado que você não faça o procedimento nessa cliente. Quando essa cliente terminar o tratamento, mesmo assim, passando algumas semanas ou até mesmo alguns meses, o ideal é que você peça para que ela vá até o médico e peça uma autorização médica por escrito, porque somente ele é capaz de avaliar se essa cliente já voltou o sistema imunológico dela, se está normalizado ou não. Então é importante que você também se previna quanto a isso, tá? E é comum que clientes que estão ou vão iniciar logo o tratamento ou que estão no começo do tratamento por medo de perderem, né, não só o cabelo, mas também os fios, os pelos das sobrancelhas, elas te procurem para que você possa fazer o procedimento mais rápido possível para que ela não veja ali tanto, não sofra tanto com a queda desses pelos, mas você precisa explicar para ela o porquê que você também não pode fazer isso por ela, porque pode causar um dano ainda maior para ela. Tá? Então fique bem consciente e tranquila, porque você está fazendo na verdade um benefício para essa cliente, não atendendo ela nessa situação, tá? Então é isso.